bem? Eu tô muito bem. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. E antes da gente começar, eu vou falar com vocês sobre o nosso trabalho, tá? Seguinte, vocês devem lembrar que um pouquinho antes da gente entrar nessa pandemia, né, da gente, na verdade, ser afastado das nossas atividades normais, era logo para entregar o trabalho de inglês. Só que um pouquinho antes, alguns dias antes, a gente entrou na pandemia, então não teve como entregar. Só que a gente precisa de nota, né, de trabalho. Então é o seguinte, o trabalho bimestral de vocês, ele não vai ser aquele mesmo, mas vocês vão poder usar toda aquela pesquisa, enfim, que vocês fizeram, tá? A não ser que vocês queiram fazer sobre outra modalidade e tudo mais. Então é o seguinte, ainda vai ser sobre as Olimpíadas, né, que não vão mais acontecer, mas que em teoria, né, iriam acontecer no ano de 2020. Então, assim, eu tenho a comanda aqui do trabalho, eu vou ler com vocês, mas ela também vai estar anexada, tá? Eu vou mandar pra cor de Kelly e ela vai anexar pra vocês também. Então, seguinte, a gente tem aqui Word pirata. A comanda do nosso trabalho. Então, English Worksheet, o nome de vocês, a série, né, que no caso de vocês é o nono, e o número se souber ou não tem importância, mas de preferência se souber, usem o número, né? Galera, escolha uma modalidade que competiria nas Olimpíadas no ano de 2020 e escreva sobre ela e sobre o desempenho de um país de sua escolha, cuja língua oficial ou segunda língua oficial seja o inglês. Vocês vão escolher um país. Antes, vocês tinham sido designado a vocês a modalidade e o país. Dessa vez vocês vão poder escolher, tá bom? Escolher uma modalidade que estaria presente nas Olimpíadas de 2020, tipo vôlei, por exemplo, e escolher um país cuja língua materna ou a língua oficial ou a segunda língua oficial do país seja o inglês. Tem que ser, essa é a exigência. Ou a língua oficial ou a segunda língua oficial do país tem que ser inglês. Só que não adianta, por exemplo, eu escolher, sei lá, voleibol, escolher a Jamaica, que tem como língua oficial o inglês, só que não tem histórico da Jamaica nas Olimpíadas jogando vôlei. Então não tem como, tem que ser uma modalidade que teria em 2020 e um país cuja modalidade tenha tido em algum momento alguma história dentro das Olimpíadas. Pode ser feito em tópico, como tá aqui. Se quiser fazer descritivo em estilo de texto, também pode, não tem importância. Pode ser em português, mas obrigatoriamente sobre um país cuja língua oficial ou segunda língua oficial seja o inglês. Pode ser em português, só que então a língua do país de escolha ela tem que ser o inglês, tá? A língua oficial ou a segunda língua oficial. Portanto, vocês podem usar a pesquisa, enfim, tudo que vocês desenvolveram para o trabalho anterior. Nesse trabalho deve conter as informações mais importantes sobre a modalidade e o desempenho do país dessa modalidade, exclusivamente. Então, o que eu quero saber? As informações mais importantes sobre essa modalidade dentro da história das Olimpíadas e sobre esse país disputando nessa modalidade. Não interessa, por exemplo, vamos supor que eu escolhi o vôlei e escolhi o Canadá, por exemplo. Eu não quero saber sobre o desempenho do Canadá em ginástica rítmica. Não, eu quero saber do desempenho do Canadá no vôlei, que foi o meu esporte de escolha, tá? Então, é sobre o desempenho daquele país nas Olimpíadas na modalidade de escolha. As outras não têm importância. Vale a nota do primeiro bimestre. E aqui embaixo segue uma lista com os principais países que têm a língua inglesa como língua materna ou segunda língua oficial do país, tá? Vocês podem escolher, mas se quiserem usar que já foi usada no trabalho anterior, também pode ser. Pode entregar em Word, né? Pode ser esse mesmo documento, vai estar disponível para vocês. Se quiserem fazer no documento, né? Ou embaixo, enfim, e anexar, pode ser. Se você preferir fazer escrito, pode. Daí vocês tiram uma foto e anexa lá no AVA. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, tem chat hoje à tarde. E vamos para nossa aula! Vai lá! Gente, seguinte. Nas últimas aulas a gente estava trabalhando sobre os relative pronouns. E, em teoria, nós temos os relative pronouns como a última classificação de pronomes em todos os tipos de pronomes que existem no inglês. Só que agora a gente vai voltar e ver cada classificação, porque para os próximos conteúdos eles vão ser relevantes, tá? Então aqui eu tenho todas as classificações, eu já vi os relative pronouns, agora a gente vai lidar com as outras, da mais básica à mais complexa, beleza? Alguns desses conteúdos já foram vistos em sala esse ano, alguns foram vistos em anos passados, mas a gente vai retomar para que haja um melhor aproveitamento dos conteúdos que tem por vir, ok? Ok, então, vamos lá.
Pronomes, personal pronouns. Os primeiros pronomes que a gente vai lidar vão ser os pronomes pessoais, óbvio, que são os primeiros que a gente aprende, tanto faz na língua que você esteja aprendendo, tá bom? Inglês, espanhol, italiano, vamos lidar com pronomes logo no início do aprendizado da língua estrangeira, tá? Então, os pronomes em inglês, eles vão seguir 6 classes de pronomes, tá? Em português e em inglês é a mesma coisa? Tem alguns parecidos, tem alguns que não são. Então, aqui a gente vai ter algumas diferenças, tá bom? A gente vai lidar aqui só com o português. Nada de ficar comparando muito com... Desculpa, com o inglês. Nada de ficar comparando muito com o português, porque pode dar ruim na cabeça na hora de entender. Estamos falando de inglês. Quando houver equivalência com o português, eu aviso vocês. Então, a gente tem 6 classes de pronomes aqui no inglês. Os subject pronouns, os object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, reflexive pronouns e indefinite pronouns, que a gente já viu. Gente, já peço desculpa pela movimentação, mas eu tô gravando esse vídeo durante o dia e a rua que eu moro é muito movimentada. Então vai passar carro, moto, trator, bicicleta, vai passar um monte de coisa e vocês vão ouvir. Então, me desculpa, tem coisa que não dá pra gente, né, enfim, controlar. Vamos lá, os personal pronouns. Os pronomes pessoais, isso aqui é importante que a gente veja um atrás do outro para entender como vai reduzindo e vamos afunilando. Os indefinite pronouns a gente já viu. Então, existem 100 classes. Não sei falar número, gente. Socorro. Existem 6 classes de pronomes ao todo. Os pessoais são 4 classes. São os subject pronouns, object pronouns, possessive adjective e possessive pronouns. Então, os pronomes pessoais em inglês são envoltos por essas 4 classes. Subject, object, possessive adjective, possessive pronoun. E, por último, são os que a gente vai focar nessa aula e nas aulas subsequentes a gente vai seguindo com a lógica dos pronomes pessoais, que são os subject pronouns e os object pronouns. Então, só para ficar claro aqui, são 6 classes. A gente tem 4 personal pronouns, a gente vai trabalhar 2 agora, ok? Ok, vamos lá. Por que há tanta confusão, às vezes, entre os pronomes em português e os pronomes em inglês? No inglês, a gente tem uma classe a mais de pronome pessoal, que vai confundir a gente porque, em teoria, os pronomes pessoais, as 2 classes que existem em inglês, quando a gente traduz, fica igual em português, não há mudança. Então, a gente vai ficar pensando, poxa, tem 2 em inglês e tem 1 em português. Isso aqui traduzido é igual a isso. Isso aqui traduzido é igual a isso. Então, por que eu preciso de 2? Porque eles vão ocupar lugares distintos dentro do discurso. E a gente vai entender quem ocupa o quê, tá? Começando pelos subject pronouns. Para que servem e qual o lugar do discurso eles ocupam. Lembrando que, galera, quando se fala de discurso dentro da língua, não é aquele discurso que o presidente, que os governadores ou que um político dá. Não, tudo que sai da nossa boca para falar é um discurso, tá bom? Tanto que vocês já ouviram provavelmente falar em discurso de ódio, que é o tipo de informação que sai na nossa boca com o intuito de agredir, por exemplo. Se eu falo para vocês, presta atenção, Friends é a melhor série de todos os tempos. Não dá pra ver, eu tô com uma camiseta do Friends, droga, vacilei. Esse foi o discurso que saiu da minha boca. É o discurso a favor da série Friends. Mas o simples fato de eu dizer, tô com fome, já é um discurso, porque eu uso tempos verbais, eu uso estrutura verbal, eu uso pronomes, uso artigo, enfim, eu uso tudo que tem disponível dentro de uma gramática. Tá bem? Então, só para lembrar, discurso é todo tipo de fala que sai da nossa boca. Subject pronouns, para que servem? Primeiro de tudo, eles são usados para falar de um sujeito que causa uma ação. Sempre um subject pronoun, ele vai causar uma ação dentro de uma frase. Eu tô dando exemplos em português por enquanto, porque a gente tá vendo a estrutura do conteúdo. Depois, na hora de aplicar, a aplicabilidade a gente vai ver em inglês, tá? Então, olha lá. Eu comprei uma bicicleta pra você. Ou uma moto, né? Quando eu falo eu comprei uma bicicleta pra você, eu estou causando uma ação. Quando a gente fala de causar uma ação, não é que sempre tem que ser tombadeira, por exemplo. Não. Qualquer ação que acontece é uma ação causada. Não quer dizer que ela seja uma coisa violenta. Por exemplo, eu belisquei você, eu bati em você.
Não, isso também é uma ação causada? É, mas o fato de eu falar eu comprei uma bicicleta já é uma ação causada. Eu comprei uma bicicleta para você, eu causei a ação de ter comprado uma bicicleta, ok? Primeira coisa então que a gente sabe sobre os subject pronouns é que eles sempre causam uma ação dentro do discurso, ok? Lugar no discurso em que eles ocupam. Essa é a segunda parte dos subject pronouns e é isso que a gente vai ver durante a aula de hoje. Eles estão sempre no começo da frase porque ocupam o lugar de um sujeito. Por ocupar o lugar de um sujeito, eles vêm sempre antes do verbo. Galera, justamente pelos subject pronouns, eles serem um tipo de pronome que causa uma ação, ele inevitavelmente vai ter que vir no começo da frase. Sempre vai ter que vir no começo da frase. Não pode encontrar subject pronoun em nenhum outro lugar da frase. Sempre iniciando ela. Porque é um sujeito que causa uma ação. E justamente por ser um sujeito que causa, ele vai vir antes de um verbo, que o verbo é a própria ação. Então eu tenho, por exemplo, eu comprei. Eu tenho o meu sujeito, meu subject pronoun, causando a ação. Sempre um subject pronoun ele vai ocupar o lugar do sujeito e sempre ele vai vir antes de um verbo, ok? Então, para a gente formar uma frase simples usando subject pronouns, eu tenho que saber que ele vem no começo da frase, ele causa uma ação e ele vem antes de um verbo. Por exemplo, eu comprei uma bicicleta para você. O exemplo tá aqui embaixo. Cadê meu mouse? Spoiler alert. Eu comprei uma bicicleta para você. Eu, sujeito, comprei verbo, eu causando a ação de comprar uma bicicleta. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, hoje à tarde tem chat, tá? Fiquem à vontade de tirar qualquer dúvida. Se tiver dúvidas quanto a esse trabalho, também eu tiro na hora do chat, beleza? Gente, por hoje é só. Eu fico por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!